Olha a gente aí de novo. Já terminei de gravar a aula de funil de vendas. Agora a gente está aqui na aula de gatilhos mentais. O que acontece? Os gatilhos mentais são alguns atalhos que a gente tem dentro do nosso lado inconsciente, tá? Isso é muito importante você entender também, porque é o nosso lado emocional que toma a maioria das decisões da nossa vida. Só quando tem uma situação muito adversa para o nosso cérebro que ele força a gente a tomar essa decisão com o nosso lado consciente, com o nosso lado pensante, que está sempre ativo. Geralmente, nós tomamos a maioria das decisões mais simples, tá? E uma decisão simples pode ser sim fazer uma compra de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 3.000. Isso para o nosso cérebro pode ser sim uma decisão simples. Então, geralmente essas decisões são tomadas com o nosso lado inconsciente, com o nosso lado emocional. E de onde vem isso? Isso vem lá de muitos e muitos anos atrás, eu diria milhões de anos atrás. Desde o início, o nosso cérebro é treinado para nos manter vivo. Exatamente. Eu acho que você vai pensar, poxa, mas o que isso tem a ver com venda? O que esse cara tá falando? Ele tá maluco, tá doido. Mas não, isso é uma coisa que a gente vem estudando muito. Você vai reparar, todas as pessoas que trabalham no ramo de venda falam isso. Grandes nomes como Conrado Adolfo, Wendel Carvalho, grandes nomes. Érico Rocha fala muito disso, muito mesmo. Dê uma breve pesquisada sobre isso se você quiser se aprofundar. Eu vou falar aqui por cima, mas embasado em tudo que eu venho estudando aqui, e você vai conseguir entender com certeza. Então, desde muito tempo atrás, o nosso cérebro, a função dele é nos manter vivo, e isso é uma herança que a gente trouxe dos nossos antepassados. Um exemplo claro é a nossa, vamos dizer assim, nossa vontade de comer coisa que tem muita gordura e coisa que tem muito açúcar. Tá? Só de falar nisso, de repente você que está assistindo aí já lembrou daquela comida bem açucarada mesmo, ou bem engordurada, aquela batata frita, alguma coisa que tem gordura. Por quê? São alimentos que ficam dentro do nosso organismo, tá? Por muitos e muito tempo. Então, o nosso cérebro ele tem esse instinto, poupar energia, consumir o que nos dá energia, que açúcar e a gordura são grandes fontes de energia, e ficam dentro do nosso organismo. Para quê? Para nossa sobrevivência, tá? E poupar energia. Logo depois que você almoça, não dá aquele sono, você não fica pesado, e se você ficar muito tempo sem dormir, você fica pensando, nossa, eu preciso dormir, eu tô com muito sono, eu tô fudido, eu preciso dormir, não sei o que e tal. Cara, isso são instintos. O nosso cérebro não é programado para nos fazer prosperar, ganhar dinheiro, ficar rico. Não. O nosso cérebro é programado para nos colocar na maior inércia possível. Nos colocar naquela posição da pessoa que não faz nada, só come e dorme. Essa é a verdade. E como usar isso ao nosso favor? Você tem que pegar aquele funil de vendas que a gente falou lá na outra aula e fazer com que o seu cliente, quando chegar de frente com aquele funil de vendas, ele perceba que ele está alcançando essas coisas. Por quê? A venda ela é feita no lado emocional do nosso cérebro, com as nossas emoções, tá? E é justificada pela razão. A venda é feita na emoção e justificada pela razão. Quando o seu cérebro tem a consciência de que está acontecendo a venda, que você está comprando algo, a emoção já tomou a decisão. Talvez o seu cliente não vai ter o que? Condição financeira no momento de comprar, aí ele vai repensar, aí vai caso de você conversar, encontrar uma forma, blá blá blá, aquele papo que você que está aqui dentro desse curso com certeza já sabe. Beleza? Agora, de acordo com a maioria das pessoas que são autoridade nesse mercado hoje, perceba, esse é um outro gatilho, autoridade. A maioria das pessoas que são autoridade aqui hoje dentro do mundo dos negócios, dentro do mundo das vendas, eles afirmam com convicção que a venda é feita, né, pela emoção, a compra, né, a pessoa decide comprar com emoção e a razão justifica essa atitude. Então, pessoal, o que acontece? Se você tem uma frase. Então, pessoal,
tem uma frase que diz tudo em relação aos gatilhos mentais. Se você sabe usar os gatilhos mentais, você tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas, porque com eles você consegue aí uma ferramenta para colocar dentro daquele seu funil de vendas que vai deixar as pessoas loucas, louquinhas de vontade de comprar de você. Por exemplo, desde a antiguidade, a gente é obrigado a lidar com a escassez. De repente você, quando foi criança, não sei, talvez você vai se conectar com a minha história. Eu lembro que quando eu tinha aí os meus 11, 12 anos, eu tinha que ficar ali lutando para poder conseguir, por exemplo, sentar na frente. Eu sempre gostei de sentar na frente na sala de aula, e aí tinha mais 3 ou 4, 5, 6 alunos que estudavam junto comigo que também queriam sentar na frente, então eu acabava ficando sempre na segunda fileira ou na terceira fileira, e a sala tinha muita gente. Então isso vem sendo implantado dentro do nosso subconsciente, essa sensação de que eu estou perdendo algo. Então isso tem na mente de todas as pessoas. Tem alguns gatilhos mentais como esse que já são hereditários, são passados, isso já está dentro das pessoas, tá? Tem alguns que são implantados com o tempo, né? O gatilho da escassez é muito reforçado hoje pelas mídias de manipulação em massa, né? Que vai acabar. Eu lembro agora, há um tempo atrás, quando estava no início da pandemia, que todo mundo correu pro mercado para comprar papel higiênico, porque o papel higiênico estava acabando, porque os caminhões não estavam entregando, não estavam fabricando papel, não sei o que. Então foi lá, e o que aconteceu? Não tinha mais papel higiênico lá na prateleira dos mercados, porque todo mundo foi comprar porque estava com medo de acabar. Então olha para vocês ver a força que tem o gatilho da escassez. E como que você usa isso ao seu favor? Você usa isso ao seu favor, colocando tempo nas coisas que você está vendendo. Ah, eu tô com um produto aqui 30% off. Porém, é só durante essa semana, é só até quinta-feira que vem, é só até as 23 horas do dia de amanhã. Enfim, você coloca tempo que está se esgotando em cima desse produto que você está vendendo, ou serviço, aquele estilo de serviço, independentemente do que seja. Esse então é o gatilho da escassez. Vamos falar de dois pontos importantes também aqui que andam junto com os gatilhos mentais. Vai ter um módulo mais à frente que vai ser exclusivamente de gatilhos mentais, e aí eu vou explicar um por um, com exemplos, né, na prática, ali no tete a tete, né, aquele market fit. Eu vou explicar um por um como que você usa em cada situação, tá? Pode ficar tranquilo. Agora vamos lá para duas coisas muito importantes também que estão dentro do que é usado os gatilhos mentais para você realizar esse tipo de movimento, que é a persuasão, tá? E a persuasão. Perceba, a persuasão é quando você cria um ambiente para o seu cliente se sentir confortável para comprar. Por exemplo, você tem uma loja, vamos manter o exemplo da loja de roupa, tá? Você tem uma loja de roupa, isso pode ser uma loja virtual, pode ser o que for. Quando você chega, um cliente chega na sua loja, você vai dar de cara ali, o seu cliente vai dar de cara ali com a TV, passando, por exemplo, o noticiário na TV. Aí tá falando de várias coisas ruins, não sei o que e tal, e de acidente, daquilo, de outro. Então o seu cliente não vai estar naquela vibe de comprar, ele não vai estar bem. Geralmente a gente compra muito mais quando a gente se sente feliz, quando a gente está eufórico e tudo mais. Então esse ambiente de persuasão não tá muito legal, não tá apto para que o seu cliente compre. Beleza? Agora imaginamos uma situação totalmente diferente. Você chega numa loja com as vitrines todas iluminadas, todas no vidro ali na madeira, uma cor chamativa, uma cor bonita. Aí tá tocando aquela música animada ali no fundo ali, baixo, não precisa ser aquela música alta, mas tá tocando uma música animada ali no fundo, ou seja, no seu site tem alguma coisa que prende o seu cliente ali, tem alguma coisa em loop que tá sempre passando ali a mesma coisa, muito interessante. Então, esse é um ambiente de persuasão. Você está preparando
o subconsciente do seu cliente para te comprar, porque ele já vai estar preparado, ele vai estar feliz, ele vai estar eufórico, ele vai estar bem. Quando você for realizar a venda para ele, vai ser muito mais fácil. A persuasão passa para persuasão em qual ponto? No ponto onde você conta uma história. Esse é um outro gatilho poderosíssimo, o gatilho mental da história. Por exemplo, aqui atrás eu usei esse gatilho para mim poder ter esse gancho para me falar para vocês agora sobre esse gatilho. Quem se identificou comigo quando eu falei, quando eu tinha 12, 13 anos, eu estava na escola e passei por uma dificuldade, não sei o que, você se conectou comigo. Porque a maioria das pessoas que estão escutando aqui, se não todas as pessoas, também estudaram. E de repente passaram por um problema semelhante a isso, ou lembraram de algo muito emocionante que aconteceu na escola. Então você conseguiu abrir a sua mente para poder escutar o que eu estava falando. Agora se eu viro para você e falo assim, cara, outro dia eu estava lá caminhando em Marte e lá é muito quente, né? Aquela terra vermelha, aquela poeira vermelha, não sei o que. Qual a conexão que rolou, tá? Quando eu falei com você que eu estava caminhando em Marte? Qual a conexão? Zero, nenhuma. Você vai falar, esse cara tá maluco, caminhando em Marte? Que? Como assim? Não tem conexão, não tem o fit. Agora, quando eu conto uma história real de algo que aconteceu, aí sim, aquele ambiente de persuasão foi criado. Eu deixo você, ou o cliente, né, totalmente aberto para escutar o que vem a seguir. E o que vem a seguir? A parte do funil que é a oferta sedutora. Então, tudo isso faz parte de um processo de venda. Tudo isso faz parte do processo de venda, que eu gostaria muito que você entendesse. Então, se você já teve a noção do que é funil, o que são os gatilhos mentais, o que é tudo isso aqui, agora o segundo passo para você conseguir implantar isso lá no seu dia a dia e realizar muito mais vendas é você assistir carinhosamente cada gatilho mental que eu vou explicar nas próximas aulas, tá? Lá vai ter todos os gatilhos mais importantes para você poder usar, implementar e assim conseguir fazer muito mais vendas. E o mais importante, com mais facilidade. O melhor vendedor, Conrado Adolfo fala isso, o melhor vendedor é aquele que vende sem parecer que ele está vendendo. Afinal, tem uma outra frase muito famosa que diz: as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que lhe seja vendido algo. Então é um sistema, tem que ser uma dança, tem que ser longa, né? Tem que ser aquela coisa assim que você conduz, depois o seu cliente conduz, depois você conduz, depois seu cliente conduz. Então tem que ser agradável para ambas as partes para que aconteça, volta a repetir, o market fit, tá? Aquele encaixe, aquela coisa que seja agradável para as duas partes. E aí você vai conseguir fechar uma venda, vai se sentir bem, vai fechar mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, com muito mais facilidade, sem exigir tanto de você e sem exigir do seu cliente. Beleza? Os últimos 3 pontos muito importantes aqui dessa aula. Você precisa, como eu disse lá na última, saber bem como que a sua concorrência está agindo, qual que é a posição dela, tá? Você precisa ter um negócio de vendas escalável, tem que ter escala. Se você conseguindo realizar as primeiras vendas, você precisa pegar as métricas dessa venda, quem são as pessoas que mais estão te comprando, qual é a idade, qual que é o poder aquisitivo, para que você repita o seu funil de vendas direcionado para essas pessoas, para esse estilo, para esse público, e assim consiga realizar muitas vendas. E o último ponto que eu gostaria de falar com vocês é a recorrência. Anota essa palavra, recorrência. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aquele cliente que vai comprar de você a primeira vez, depois a segunda vez, aí ele já é um cliente recorrente, e a terceira, a quarta, a quinta. O cliente recorrente é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? O CAC, anota essa sigla também, CAC, custo por aquisição de cliente. O seu CAC diminui muito, 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 muito para vender para um cliente recorrente. Ele já é seu cliente. Você não precisa gastar com tráfego, com anúncio mais para ele. Você só precisa
alimentar e sempre tá chamando ele para novidade, o gatilho da novidade. A gente vai falar sobre esse gatilho também. E fazer várias e várias vendas para esse mesmo cliente. O seu custo por aquisição, ele desce muito, ele cai muito, entendeu? Por quê? Porque você já vendeu para ele. Você não precisa convencer ele mais que o seu produto é bom. Você não precisa de toda essa estrutura que é o funil, não. Você simplesmente vai precisar aí, então, da oferta. Uma oferta muito boa, vai ter que continuar sendo uma oferta boa. Só que o cliente já te conhece. Ele não precisa de nada, praticamente nada que está aqui dentro do funil de vendas. Você vai fazer uma venda direta, que a gente chama, tá? Você vai pegar, vai ter o cliente, vai ter aqui a sua oferta, que é o seu produto, né? Que é o seu produto, as características do seu produto. Lembra que eu te falei que o seu cliente não compra o seu produto de fato, ele compra a resolução de alguma dor dele ou aproximação para algum prazer que ele quer. Então já está aqui o seu cliente, o seu produto, a sua oferta, então simplesmente vai encaixar. É isso, pessoal. É basicamente isso. Não tem mistério. Não tem mistério. Não é uma coisa tão difícil. Talvez é difícil agora, porque você está ouvindo falar essas coisas tudo agora a primeira vez. Mas escuta isso. Tem o PDF aqui embaixo. Vai lá, vê como funciona o funil. Vê como que é esse fit direitinho. E bota em prática amanhã ou hoje mesmo. Que eu acredito que você vai ter resultados expressivos aí nas primeiras tentativas. Beleza? Forte abraço. Bota tudo isso em prática, pessoal, e bora pra cima.